Uma saudação muito especial a todas e a todos os alunos do curso de formação de soldado. Vamos fazer o feedback aí da nossa verificação final da disciplina de legislação de trânsito módulo 2, LET 2, passando então a primeira questão, que trata sobre ciclos motorizados. Nós vamos analisar algumas proposições e em seguida assinalar a alternativa correta. Então, a primeira proposição é permitido o uso de pneus reformados em motonetas, desde que não apresentem quebras, trincas e deformações. Muito pelo contrário, né? É proibido o uso de pneus reformados em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Tá? Então, a primeira proposição está errada. Segunda proposição, os veículos tipo motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontados e empurrados nas vias públicas, não se equiparam ao pedestre, estando sujeitos às infrações previstas no CTB, afirmação correta, conforme o nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aos ciclomotores é proibido transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento própria, também proposição correta, conforme o parágrafo 2º do artigo 244 do nosso CTB, que prevê inclusive infração de trânsito, caso esses veículos transitem aí em vias de trânsito rápido ou rodovias onde não houver acostamento. Segundo a Resolução 842, a bicicleta dotada originalmente de motor elétrico ou aquela que tiver esse dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura não poderá ser equiparada ao ciclomotor. Tá? Muito pelo contrário, pessoal. As bicicletas que tiverem um motor elétrico adaptado à sua estrutura ou que forem originalmente dotadas desses motores, elas podem ser equiparadas a ciclomotores, elas só não serão equiparadas a ciclomotores se esse motor adaptado ou original tiver até 350 watts, se ela não dispor de acelerador, se ela funcionar ou não tiver os pedais para o condutor, então o condutor tem que funcionar juntamente com o motor acionado, e também elas não podem ultrapassar 25 km por hora de velocidade máxima informada pelo fabricante. Então, se não atender essas condições, todas as bicicletas elétricas são equiparadas aos ciclomotores. No inciso 5º, nós temos lá que motoneta é um veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar, dirigido por condutor na posição montada. Tá? Então o conceito está correto, mas é um conceito de motocicleta e não de motoneta. A motoneta a gente conduz na posição sentada. Tá? A condição montada é uma condição característica das motocicletas. Então na questão 1, nós tínhamos aí as proposições 2 e 3 corretas, nos dando então como alternativa a letra C. A questão número 2, ainda com relação aos ciclos motorizados, assinale a alternativa incorreta. Tá? Então, a alternativa é que apresenta alguma afirmação errada. A Carteira Nacional de Habilitação do Condutor de Quadriciclo será do tipo A. Errado, pessoal. Quadriciclo, todos eles, não importa a estrutura mecânica, se for similar a motocicleta ou não, vai ser sempre da categoria B. Tá? Então, nós já temos uma afirmação errada, o que nos dá a alternativa A ser assinalada no gabarito. Mas vamos ler as demais aqui para tirar todas as dúvidas. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos têm sua circulação permitida somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas, atendidos os demais requisitos da Resolução 315. Exatamente. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos têm a sua circulação permitida somente nesses locais indicados aí na alternativa B. Os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, quando em circulação nas ciclovias e ciclofaixas, deverão atender o limite de velocidade máxima de 20 km por hora, também correto. Quando eles circularem em áreas de pedestres, a velocidade máxima é de 6 km por hora, também está correto essa afirmação, ciclovias e ciclofaixas até 20 km por hora. Em julho de 2015, a Lei 13.154 alterou o CTB e retirou dos municípios o poder de registrar e licenciar os ciclomotores. Correto também. Essa Lei 13.154, 2015, tirou dos municípios
a competência de registrar os ciclomotores e concedeu um prazo de até 2018 para esses proprietários de ciclomotores realizarem o registro desses veículos junto ao Estado, junto aos DETRANS. Os quadriciclos têm circulação restrita às vias urbanas, sendo proibido sua circulação em rodovias. Também correto, resolução 573 traz essa determinação legal com relação a esse tipo de veículo, os quadriciclos. Com relação à questão 3, nós temos aí, o tema é mototáxi e motofrete, o tema 2 da nossa disciplina de LET 2, e assinale V ou F, V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então nós temos a primeira afirmação: os veículos do tipo motocicleta e motoneta, quando utilizados para o transporte remunerado de cargas, motofrete, e de passageiros, mototáxi, deverão ter, entre outros, um dispositivo de proteção para as pernas e motor como equipamento obrigatório. Verdadeiro, pessoal. É o famoso mata-cachorro, tá? Que é obrigatório para todas as motocicletas que executam transporte remunerado. Os veículos do tipo motocicleta e motoneta, quando utilizados para o transporte remunerado de cargas, motofrete e de passageiros, mototáxi, deverão ter dispositivo tipo alças metálicas traseira e lateral como equipamento obrigatório. Esse dispositivo, pessoal, é um equipamento obrigatório apenas para mototáxi, tá? Motofrete não tem a obrigatoriedade desse dispositivo, o que faz falsa essa segunda alternativa. Terceira afirmação: para exercício das atividades de motofrete e mototáxi, o condutor deverá ter no mínimo 20 anos de idade. Também errado, pessoal. O condutor deve ter 21 anos de idade, tá? Então, terceira alternativa também falso. Motocicletas e motonetas dotados de motor com mais de 100 centímetros cúbicos poderão tracionar semi-reboques. Também informação errada, pessoal. É 120 centímetros cúbicos, tá? Então, também alternativa falsa. Para o exercício da atividade de motofrete e mototáxi, o condutor deverá estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos. Correto, alternativa verdadeira, equipamento obrigatório, colete retrorefletivo do condutor. Então, na questão 3, nós temos V, F, F, V. Questão correta, alternativa D. Tá? Questão 3, alternativa D, delta. Vamos para a questão 4, que vai tratar sobre os veículos de transporte de carga. Vamos analisar as proposições. O dispositivo de fixação de container, DIF, é uma trava giratória destinada a fixar o container no quadro do chassi do veículo porta-container. Correto, pessoal. É exatamente essa a função do DIF, né? Dispositivo de fixação do container, e é equipamento obrigatório aí nesses veículos porta-container. É permitido o transporte de carga a granel em veículos de carroceria aberta do tipo prancha? Não, pessoal, prancha não. Desde que as cargas estejam ancoradas com lona fechada, tá? Não é permitido carroceria aberta do tipo prancha, pessoal. É carroceria aberta com guardas laterais fechadas, né, que não deixa a carga derramar, ou carrocerias fechadas, tá? Então, esse inciso 2 aqui está errado. Para o transporte de cargas, deve ser utilizado dispositivos de amarração como cintas têxteis, cordas, correntes, cabos de ar. Corda não pode mais ser utilizado como dispositivo de amarração, pessoal, exceto da lona. Nos veículos do tipo baú lonado, tipo Sider, as lonas laterais não podem ser consideradas como estrutura de contenção de carga, devendo existir pontos de amarração em pontos suficientes. Correto, pessoal. Aquelas carrocerias de caminhão de baú lonado, que a lateral é uma lona, elas não servem de estrutura de contenção de carga, né? Então, a carga tem que ser amarrado mesmo por dentro daquela estrutura lonada, tá? Então, nós temos as afirmações 1 e 4 corretas. 1 e 4 estão corretas, o que faz a alternativa A correta na questão 4. Na questão 5, transporte de carga, também
Alternativa incorreta, então vamos ver aí qual que é a alternativa incorreta. Segundo a resolução 441, cargas a granel deverão ser transportadas totalmente cobertas por lonas e dispositivos similares. Correto, temos exemplo aí dos caminhões basculantes com terra, com areia, todos eles devem ser cobertos totalmente por lonas. As chapas de rocha serrada, quando transportadas na vertical, devem ser utilizados pares de cavaletes verticais, sendo que o conjunto formado pelo cavalete e chapas serradas deve ser amarrado transversalmente ao veículo por meio de 2 cintas poliéster. Correto, pessoal. Transporte de chapa serrada, granito, mármore, isso tudo deve ser transportado na vertical apoiado em cavaletes, tá? E amarrados com 2 cintas de poliéster, conforme previsão da legislação. As toras devem ser transportadas no sentido longitudinal do veículo, com disposição vertical ou piramidal, certo? As duas formas de transporte de tora nos veículos são exatamente essas, vertical ou piramidal. Os veículos cuja dimensão exceda os limites fixados pelo CONTRAN deverão portar na parte traseira a sinalização especial de advertência previstas nos anexos da resolução 520. Também está certo, pessoal, aquela placa traseira muito comum aí, caminhões com excesso de comprimento, excesso de largura, tem que ter afixado na traseira do veículo essa sinalização especial de advertência do excesso no qual o veículo, constando o excesso que o veículo possui. Na fiscalização de excesso de peso em veículos, quando houver divergência entre o limite legal e o limite técnico, o agente deverá utilizar na fiscalização sempre o limite legal. Errado, pessoal, tá? Quando não for compatível o limite legal com o limite técnico, a gente vai utilizar sempre o menor. Tá? Sempre é utilizado o menor. Entre o técnico e o legal, a gente vai sempre usar o menor. Tá? Então, alternativa incorreta da questão 5, letra E. Indo agora então para a questão 6. Na questão 6 nós temos a assinalar a alternativa correta sob o tema transporte coletivo de passageiros. Então, nos ônibus e micro-ônibus é permitido o transporte de produtos considerados perigosos, conforme legislação específica, desde que realizado em bagageiro e devidamente identificados. Não, né, pessoal? É proibido produtos perigosos em veículos de transporte coletivo de passageiros, tá? Ônibus e micro-ônibus, proibido o transporte de produtos considerados perigosos, mesmo no bagageiro. O cinto de segurança é um equipamento obrigatório exigido em todos os veículos de transporte coletivo de passageiros, de acordo com a lotação permitida. Errado, pessoal. Nos veículos de transporte coletivo de passageiros em que for permitido a circulação do veículo com passageiros em pé, o cinto de segurança não é um equipamento obrigatório. Então, nestes casos, não é um equipamento obrigatório, então o cinto de segurança não é exigido em todos os veículos, tá? Dispositivo anti-intrusão traseira será exigível para todos os veículos M3 equipados com motor dianteiro, cujo PBT seja maior que 14 toneladas, cuja altura do para-choque exceda 550 milímetros em relação ao solo. Correto, né? Sempre que um ônibus, pessoal, tiver o para-choque traseiro elevado, né, acima de 55 centímetros do solo, para evitar o efeito guilhotina que pode ocorrer no caso de uma colisão traseira com algum automóvel, esses veículos deverão dispor desse dispositivo anti-intrusão que impede justamente, no caso de uma colisão traseira, que venha a ter aumentar a gravidade desse acidente decorrente dessa altura do para-choque traseiro dos ônibus, tá? Que são os veículos da categoria M3. Transporte rodoviário internacional de passageiros é uma modalidade de serviço de transporte. Errado, pessoal. Transporte rodoviário internacional de passageiros é um tipo de serviço de transporte. Modalidade de transporte, nós já vimos lá, está lá no caderno de estudos, é modalidade de linha, transporte coletivo de passageiros em linha, enfretamento ou próprio, tá? Essas são as modalidades do serviço de transporte. Transporte rodoviário internacional de passageiros é um tipo.
Segundo a resolução 667, o automóvel é classificado como veículo da categoria M. Não, pessoal. Automóvel M1 até 10 lugares, M1 acima de 10 lugares, M2 até PBT de 5 toneladas, acima de 5 toneladas é M3. Tá? Então não é automóvel, é categoria M1. Tá? Então alternativa C é a correta da questão 6. Na questão 7, sobre transportes escolares, vamos analisar as proposições e identificar a alternativa correta. Então nós temos lá, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias após realização da inspeção anual para verificação dos equipamentos. Não. Semestral, pessoal, semestral. Verificação de segurança, transporte coletivo de escolares é semestral a inspeção. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve ser habilitado no mínimo na categoria D, independentemente da lotação PBT do veículo. Correto. Falou em escolares, sempre categoria D para o condutor, pessoal, independente de lotação do veículo, PBT do veículo, o condutor de escolar vai ser classificado, vai ser habilitado no mínimo sempre na categoria Delta. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias se forem dotados de cronotacógrafo, independentemente do tipo de veículo. Correto. Escolares, obrigatório o cronotacógrafo, tá? Independentemente do tamanho, PBT, lotação, não importa, todo veículo utilizado no transporte de escolares vai ter que ter o cronotacógrafo como equipamento obrigatório. Veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com lanterna de luz vermelha disposta nas extremidades da parte superior. Não! Dianteira não, traseira. E com as lanternas de luz branca ou fosca ou amarelas situadas na parte superior da parte... Não, pessoal. Vermelho é traseiro. Branco é dianteiro. Está invertido aqui as cores do sistema de sinalização. É errado. Tá? Então nós temos aqui as alternativas 2 e 3 corretas. 2 e 3 corretas. Letra C.